mesmo bom. And I want to thank God because my brother is here to translate for me. Quero agradecer a Deus porque o meu irmão está aqui para traduzir hoje. He made himself available. Ele disponibilizou-se. And I want to thank God because, yeah, God is good. I don't know if I would be here and walking with God if it wasn't for my brother. Eu quero agradecer a Deus porque Deus é bom e não sei se eu estaria aqui andando com Deus se não fosse pelo meu irmão. Yeah, God is good. Deus é bom. And yeah, thank you. What an excellent time of worship. What an excellent time of praise. Que tempo mais excelente de adoração e de louvor. I want to sound like Deborah when she has a cold. Eu quero soar como a Débora quando ela está constipada. God is the provider. Deus é o providenciador. At all moments, em todos os momentos. He allows us to rest in Him. Ele permite-nos descansar nele. He builds patience in us. He builds patience in us. E ele constrói paciência em nós. Through moments where we can't quite see where things are going to go. Em momentos em que não conseguimos ver bem onde é que as coisas vão. Yeah. Amen. So, over the last week, então na última semana, or the last few weeks, aliás nas últimas semanas, there seems to be a reoccurring scripture that I've been hearing. Parece que eu tenho ouvido uma escritura vezes e vezes. On the last Sundays and the prayer meeting on Tuesday. Nos últimos domingos e na última terça-feira de oração. Les and Mary, they might know which one I'm talking about. They probably know. Les e Mary provavelmente sabem do que é que eu estou a falar. Eles sabem qual é a escritura. Since Les was talking about it, I think last Sunday. Uma vez que o Les esteve a falar disso no último domingo. And it has connected very deeply with things God has been placing on my heart. E conectou-se muito com aquilo que Deus colocou no meu coração. It was one of the foundational scriptures that I held on to when I first got saved. Foi uma das escrituras fundamentais de raiz daquilo que Deus colocou no meu coração quando eu me converti. And when we see patterns, quando vemos padrões, it's good to not miss what God wants to say. É bom não perdermos aquilo que Deus nos está a tentar dizer. So, I'm not going to pray. Então eu não vou orar. I'm going to recite a prayer of Paul. Vou recitar uma oração de Paulo. When he wrote to the Ephesians. Quando ele escreveu aos Efésios. And he wrote. E ele escreveu. Do we have it up there? Yeah. He prayed that the God of our Father, of our Lord Jesus Christ, ele orou para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Que o Pai da Glória vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. So Paul's prayer here. Então a oração de Paulo aqui is that through the spirit of revelation and wisdom, é que através do espírito de revelação e sabedoria, that is the Holy Spirit which He sends to live in us, que é o Espírito Santo que ele envia para viver connosco, that our spiritual eyes would be opened so that we would see something. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos para podermos ver algo. So we have to understand what that something is. Então temos que entender o que é esse algo. It's going to be maybe big words, but it's the hope of His calling. Talvez sejam palavras grandes, mas é a esperança do seu chamado. The riches of the glory of His inheritance in the saints.
abundância. A abundância do seu reino. Peço desculpa. As riquezas da glória da sua herança. Não queria perder a palavra exata. Exatamente. And the exceeding greatness of his power toward us who believe. E sobreexcelente grandeza do seu poder para aqueles que queremos. And there's also something also really important that Les said last Sunday. Também algo muito importante que o Les disse no último domingo. And that's that we don't just get everything God has for us automatically. É que não ficamos com tudo aquilo que Deus nos deu automaticamente. Once we're saved. Uma vez que somos salvos. I think what happens a lot of times to us is that we get trapped. O que acontece muitas das vezes connosco é que nós ficamos presos. And we do maybe what the Galatians were trying to do. E talvez fazemos aquilo que os Gálatas estavam a tentar fazer. In chapter 3, Paul warns them, having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? Então, torna-se real aquilo que Paulo os alerta. Tendo começado no Espírito, quereis agora aperfeiçoar-vos pelo esforço próprio. And we understand that we are saved by faith. Percebemos que somos salvos pela fé. So we begin in the Spirit. Então começamos no Espírito. He saves us by the Spirit. Ele salva-nos pelo Espírito. And then sometimes we think that we're left just to live in the flesh until He comes. Só que pensamos que depois disso temos que viver na carne até que Ele venha. And just try to follow what He says. E tentarmos seguir aquilo que Ele diz. And just, striving on our own to do our best. E então tentamos com a nossa força fazer o melhor. And it's never really enough. E nunca chega a ser suficiente. And sometimes, we can ask Him for things we need. E às vezes pedimos-lhe coisas que precisamos. Or just things we want sometimes. É até coisas que nós queremos às vezes. But we don't realize there is a hope in His calling. Mas não percebemos que há uma esperança neste chamado. There are riches of the glory of His inheritance. Que há riquezas na glória da sua herança. And the exceeding greatness of His power toward us who believe. E excelente e sobreexcelente grandeza do seu poder se nós queremos. In this life. Nesta vida. So when we see these Bible words, é quando às vezes vemos estas palavras da Bíblia, sometimes two things can happen to us. Há duas coisas que podem acontecer a nós. We're used to them, so we don't really think about them very much. Estamos demasiado habituadas a ela, então nem pensamos muito sobre elas. Or they just seem complicated and convoluted. Ou então parecem demasiado complicadas e convolutas. In a way that's difficult for our minds to grasp it. O que faz com que seja difícil à nossa mente absorvê-las. But there's an exercise we can do. Mas há um exercício que nós podemos fazer. Through the spirit of wisdom and revelation living in you. Através do espírito de sabedoria e de revelação que vive em nós. In relationship with God. Em relacionamento com Deus. Pray that our spiritual eyes would be opened, enlightened. Orar para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e iluminados. You can read and ask God for understanding. E pedir a Deus por conhecimento e sabedoria. Entendimento. If something looks complicated. Que se algo for muito complicado. So we're going to break things down a little bit so it becomes clearer. Então vamos tentar partir isto por partes para ser mais claro. So the first thing is that the eyes of our understanding will be enlightened. Então a primeira coisa é que as coisas do Espírito discernem-se espiritualmente. Não, eu estou para que os nossos olhos sejam iluminados. So my brother's ahead of me because God is Spirit. É porque Deus é Espírito. And the things of the Spirit are discerned spiritually. E as coisas do Espírito discernem-se espiritualmente. And not with human wisdom. E não com sabedoria humana. You can read all about it in 1 Corinthians 2. Podemos ler sobre isso em 1 Coríntios no capítulo 2. It's really good. I'm just going to cite one verse from it, but feel free to read the whole thing. É uma leitura muito boa, aconselhava a todos a lerem. Eu vou apenas ler um versículo. Because when we read the word, we just think words, phrases, grammar. Porque quando lemos a palavra, às vezes pensamos palavras, gramática, frases. We think according to our natural understanding of things. Pensamos segundo o entendimento natural das coisas. Like we're just reading any kind of book.
como se estivéssemos a ler de outro livro qualquer. But before the Bible was even written in its original languages, Mas antes que a Bíblia fosse escrita nas suas línguas originais, the message was in the heart of God. a mensagem estava no coração de Deus. And it was placed in human words for us to understand. E foi colocada em palavras humanas para que nós pudéssemos entender. And then later even translated into languages that we know. E depois traduzidas em línguas que nós conhecemos. But they refer always to spiritual truths that come from the mind of God. Mas elas referem-se sempre a verdades espirituais que vêm da mente de Deus. So that can sound like a big challenge to understand. Então pode às vezes ser bocado desafiante entendê-las. You know, you've read the verse, who can know the mind of God, you know? Não sei se já leram o versículo que diz: quem conhecerá a mente do Senhor? But there are good news. Mas há boas notícias. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God. Porque é que nós recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. That we might know the things that have been freely given to us by God. Para que possamos conhecer as coisas que foram gratuitamente dadas por Deus. And we say a lot of times, you know, we try to say we have the mind of Christ, and we try to proclaim it sometimes. Às vezes dizemos e tentamos proclamar várias vezes: eu tenho a mente de Cristo. Because it's a verse in the end of this chapter. Porque é versículo que está no final do capítulo. And it means something. E significa algo. I had to use a lot of self-control, really not read the whole chapter. Tenho que usar muito autocontrole para não ler o capítulo todo. But really, read it at home because it's powerful and it explains what I'm trying to say very clearly. Mas por favor leiam em casa porque é muito poderoso e explica o que eu estou a tentar dizer. So we have this Spirit of God which reveals to us the things which God has for us. Então nós temos este Espírito de Deus que nos revela aquilo que Deus tem para nós. And the only way for our hearts to truly understand what God has given to us, e a única forma de nós realmente entendermos aquilo que Deus nos deu, it's through the Spirit. É através do Espírito. And you notice, it's not the things that God will give us in the future. E reparem que não é as coisas que Deus nos dará no futuro. If you read there, it says it's what God has freely given to us. Se nós lermos mesmo no versículo, diz é as coisas que Deus nos deu gratuitamente. And you know, you can ask, if He has already given it to us, then why do we have to know it? Então, mas nós podemos perguntar se Ele já nos deu, porque é que precisamos de sabê-las? Don't we already have it? Não as temos já? Remember what I said in the beginning. Mas lembre-se do que eu disse no início. We don't get everything automatically just by being saved. Nós não recebemos tudo automaticamente só por sermos salvos. And neither do we get it just by hearing it. E também não ficamos com tudo só de ouvir falar. But by believing it. Mas crendo nisso. This is why it's crucial that we live by faith. E é por isso que é crucial nós vivermos pela fé. With our spiritual eyes open, com os nossos olhos espirituais abertos, you know, walking in the Spirit and not merely the flesh. Andando no Espírito e não somente na carne. And this is the place where God can speak to us. E este é o lugar em que Deus fala connosco. This is the place where God can correct us like a loving Father. É esse lugar em que Deus nos pode corrigir como um Pai que nos ama. If there's something that's twisted in our mindsets, se algo que está pervertido na nossa mente, you know, showing signs of the old man, showing signs, looking like the old man. Estamos mostrando sinais do nosso velho homem. No, I mean, if there's, or if we start showing signs of our old man, if we start, if there's something that's wrong in the way we're thinking or looking at things. Se estamos a ver as coisas de forma errada ou pervertida, God can correct us there. Deus pode corrigir-nos lá nesse sítio. And in this awareness, this constant awareness that the Lord is with us. Nesta consciência constante de que Deus está connosco. So it means living in the Spirit. It means to abide in Him. Viver no Espírito significa permanecer nele. It's even called. You could even call it the fear of the Lord. Pode chamar até temor do Senhor. So that's where I want to get to. He is with us.
Então é isso que eu quero tentar, é aí que eu quero tentar chegar. Ele está connosco. And that's point number 2. He's with us, so let's act like it. Então é o meu ponto número 2. Ele está connosco, então vamos agir de tal forma que acreditamos nisso. So how do we cultivate this in our daily lives? Então como cultivar isto na nossa vida dia a dia? I think it's very simple, really. Speak to him when no one else is listening. Uma coisa que é muito simples é falar com ele quando tu sabes que mais ninguém está a ouvir. You know, when we're walking, driving, working, waiting. Quando estamos andando, conduzindo, fazendo qualquer outra coisa. If you have a friend of yours standing next to you while you're doing anything. Se tens um amigo que está ao teu lado enquanto fazes qualquer coisa. It would feel really weird to not say anything while he's just next to you. É um bocado constrangedor não lhe dizer nada quando ele está ao teu lado. He promised to be with us until the end of this age. Ele prometeu estar connosco até o final dos tempos. We're never alone. Nós nunca estamos sós. He is our friend at every moment. Ele é o nosso amigo em qualquer momento. In every second of the day. Todo segundo, todo dia. So if we allow him to abide in us. Então se permitirmos que ele habite dentro de nós. And if we abide in him. E se nós permanecermos nele. There's a promise that we will bear much fruit. Há uma promessa que vamos ter muito fruto. So having our spiritual eyes enlightened, what do we need to know? Então, tendo os nossos olhos espirituais iluminados, o que é que precisamos de saber? First, he talks about the hope of his calling. Em primeiro lugar, ele fala da esperança do seu chamado. There's a reason why he called us. Há motivo, uma razão pela qual ele nos chamou. There's a reason why he saved us. Há motivo pelo qual ele nos salvou. I'm talking about Les a lot, but he used a nice scripture from from Philippians last week. Está a falar muito do Les, mas há uma passagem específica da última semana. So it's in Philippians, and Paul talks about how Christ laid hold of him. Está em Filipenses e fala de como Paulo menciona a forma como Deus o apanhou, a forma como Deus o salvou. And the scripture Les read was about the power of his resurrection, you know, that I may know him and the power of his resurrection. A escritura que o Les falou foi acerca do poder da sua ressurreição, que eu o possa conhecer e o poder da ressurreição. If by any, yeah. So that I may know him and the power of his resurrection, but there's a goal to that. Mas há objetivo para que isso tenha acontecido. Yeah, it's in verse 12. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Está no verso 12 e diz: não que já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Preso in Portuguese, it's not a very good word. I would say more like alcançado, like God reached out for us. Preso não é uma palavra muito boa, talvez alcançado seja a tradução mais correta. Because preso, it means it's like you're taken captive. Porque se dissermos preso, parece que estamos a ser levados cativos. But he has captivated us, right? E ele cativou-nos, certo? You see, God created us for a purpose. Reparem, Deus criou-nos para um propósito. And it's not just about surviving here until He comes. Não é, a vida não se trata apenas de nós sobrevivermos até que Ele venha. So what's this reason why He laid hold of us? Então qual é este motivo pelo qual Ele nos cativou? And it's not just Paul that was laid hold of to become an apostle. Não foi apenas Paulo que foi alcançado pelo Senhor para se tornar um apóstolo. But all of us were laid hold of for a reason. Mas todos nós fomos alcançados por um motivo. And the goal that Paul says that he is pressing towards this goal. E aquilo que Paulo diz é que ele continua correndo e pressionando até que chegue a este objetivo. And it's not a goal of just getting to heaven someday. Não é uma meta de simplesmente chegarmos ao céu um dia. Because if you see, he writes earlier that he already knows that to die is gain.
Porque se nós repararmos no que ele escreve anteriormente, ele já sabe que chegar ao céu é ganho, é lucro. To die is gain. Morrer é lucro. That he will be present with the Lord when he departs from his body. Porque ele estará presente com o Senhor quando ele sair do seu corpo. You know, from the moment we receive Christ, we know God, we know the Father. A partir do momento em que nós recebemos Cristo, nós conhecemos Deus, conhecemos o Pai. And according to Jesus, that is eternal life. E segundo Jesus, isso é vida eterna. He prays about it in John 17. He says, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Ele fala disso em João 17, no qual ele diz que isto é vida eterna, que me conheçam a mim e o Filho que o Pai enviou. So there is a hope Então há uma esperança that God has for us que Deus tem para nós when He calls us. quando Ele nos chama. Otherwise, He could just pull us out any moment. Se não fosse assim, Ele nos poderia levar a qualquer momento. The moment we believe in salvation, No momento em que nós vivemos, no momento em que nós cremos na salvação, that He put us on this earth to bear fruit. Mas Ele colocou-nos nesta terra para que nós demos fruto. How? E como é que isso acontece? Like I said, by abiding in Him and Him in us. Assim como eu estava a dizer, permanecendo nele e Ele permanecendo em nós. So we're called to redeem the time. Então nós somos chamados a remir o tempo. So there's something God wants us to do with our time. Então há algo que Deus quer que nós façamos com o tempo. It's not just work, you know, make money, make a family, build a house, live comfortably. Não é apenas trabalho, ter uma casa, construir um lar, ter dinheiro. God says He'll provide for all of those things. Deus diz que Ele providenciará todas essas coisas. But the main reason, the first reason why we're living, Mas a razão principal pela qual nós estamos vivendo is to be the salt of the earth and the light of the world. é ser o sal do mundo e a luz do... Sal da terra? Salt of the earth. Sal da terra e a luz do mundo. Exactly. We have a lot of translators here. But yeah. He says if we seek after His kingdom, if that's the first priority in our lives, He'll provide everything else. Ele diz que se nós perseguirmos o reino de Deus e o seu reino, Ele providenciará para todas as outras áreas da nossa vida. So we're just called to shine wherever we are. Então nós somos chamados apenas a brilhar onde quer que nós estejamos. So we see the everyday purpose that God gives us when we wake up. Então nós vemos o propósito diário que Deus nos dá quando acordamos. Paul says it in a very nice way in 2 Corinthians 5. Paulo diz isto de uma forma muito boa em 2 Coríntios. He says, "Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their own trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation." E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. So God has given us the same ministry. Então Deus nos deu este mesmo ministério. So that's point number 3, the same love we've received. Então este é o ponto número 3, é que o mesmo amor que recebemos, We're called to give it to everyone we meet, somos chamados a dá-lo também a todos os outros que encontramos, or demonstrate it. ou demonstrá-lo. What Paul means is if you love people in sincere and pure love, Se amarmos pessoas em amor sincero, with grace, with mercy, com graça, com misericórdia, you will reveal to them the love God has for them. tu vais automaticamente revelar-lhes aquilo que Deus tem para eles. And He has given us the tools to do it by His Holy Spirit. E Ele nos deu as ferramentas para fazê-lo através do seu Espírito Santo. In fact, if you look at all the gifts of the Spirit, De facto, se olhares para todos os dons do Espírito, they are a manifestation of God's love for us. todos eles são uma manifestação do amor de Deus por nós. You have healing, you have words of encouragement,
Temos cura, temos palavras de encorajamento, prophecy, profecia, words of wisdom. palavra de sabedoria. And you'll see, sometimes we just we want to see these gifts, you know, to try to prove something that God is real, you know. Às vezes parece que tentamos usar os dons de Deus para provar alguma coisa, que Deus é real. But there's a reason that Paul goes, after he finishes talking about gifts, he goes straight into talking about love. Mas há uma razão pela qual, quando Deus fala dos dons, Ele logo a seguir fala também do seu amor. Because every gift relates to loving people by being aware of their needs. Porque todos os dons têm a ver com amar o próximo e relacionar-nos com a sua necessidade. And even with or without a gift, então, se temos ou não temos um dom, we can always show love by being aware of others' needs. Podemos, em todas as ocasiões, mostrar amor pela pessoa, compreendendo a sua necessidade. Because God is love. Porque Deus é amor. And He must be the source of our love. E Ele também deve ser a fonte do nosso amor. So that's number 4. You know, living in the Spirit, it means to live aware of the needs of others, not just our own. Então isso é o ponto número 4. Vivendo no Espírito é estando consciente das necessidades das outras pessoas e não apenas das nossas. So what else is there to know, having our spiritual eyes enlightened by His Spirit? Então, o que mais devemos saber, tendo os nossos olhos espirituais iluminados pelo seu Espírito? This is a big one. E este é importante. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Quais são os alcances de abundância? Abundância, deixa-me ver. A riqueza da glória da herança dos santos. Exato. That's a big word, a bit hard to decipher sometimes, I think. São palavras grandes e às vezes difícil de decifrá-las. And when I see here inheritance, e quando eu vejo aqui herança, we have to consider, what does inheritance mean? Temos que pensar o que significa herança. Who is the recipient of an inheritance? Quem é aquele que vai receber a herança? Who is it? Quem é? The children. Exactly. Exatamente. Many times we talk about being a child of God. Muitas vezes falamos que somos filhos de Deus. And it just sounds like a position we take. E parece que é uma posição que nós tomamos. But it means something. Mas isso significa algo. We get used to these terms. They sound good. Nós habituamos a estes termos, eles soam bem. And even once you understand something in your spirit, mas quando entendemos algo no nosso espírito, even these words alone, you know, they will be powerful for you personally. Estas palavras serão poderosas para o nosso espírito. But until we grasp it, mas até que nós as alcancemos, a lot of times they'll look like a buzzword or a catchphrase. Parece muitas das vezes que elas são apenas uma frase bonita, um chavão. Well, being a child means that you have an inheritance. Mas ser filho significa que nós temos uma herança. Every child has an inheritance. Todos os filhos têm uma herança. It doesn't matter how rich, how poor the child is, the parents are. Não importa o quão rico ou quão pobres são os pais. We have a genetic inheritance. Nós temos uma herança genética. Our outward appearance, a nossa aparência exterior, it will manifest who our parents are. Vai manifestar quem são os nossos pais. And we have an inheritance even of how our parents treated us. Até temos uma herança da forma como os nossos pais nos tratavam. Our behaviors. Os nossos comportamentos. And how we act towards others. E como agimos para com os outros. Many times they will be conditioned by our parents. Muitas vezes isso é condicionado pelos nossos pais. Many times we imitate or emulate our parents. Muitas vezes nós imitamos ou tentamos fazer igual aos nossos pais. What we saw them do, how they were with us. O que vimos eles a fazerem ou como eles eram connosco. This may sound more or less discouraging depending on your parents. Isto até pode soar mais ou menos desencorajador dependendo dos nossos pais. But it's very encouraging if we understand what we read. Mas é muito encorajador se percebermos isto espiritualmente. You know, the riches, os alcances, riqueza. As riquezas. Oh, I understand. Alcance. Reaching. I get it. I wasn't getting. Okay.
Or, the abundance, the fullness A abundância, a plenitude of the glory of His inheritance in the saints. da sua glória nos santos. Who are the saints? Quem são os santos? Amen? That's you and me. Sou eu e tu. It's not my words. It's in the Bible, okay? Não são as minhas palavras, está na Bíblia, certo? When we say we are a child of God, Quando ele diz que somos filhos de Deus, it means we have an inheritance in Him. diz que temos uma herança nele. Now, is it, riches? Is it a house, a mansion? Agora falamos de riquezas, estamos a falar de uma casa, de uma mansão, It's something much greater. mas é algo mais glorioso do que isso. It relates to everything we receive from having God as our Father. Relaciona-se com tudo aquilo que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Because your Father determines your identity whether you want it or not. Porque o teu Pai determina a tua identidade, quer tu queiras, quer não. You share blood with them. Nós recebemos amor dele, You share blood with them. partilhamos o mesmo sangue com ele, We look like them sometimes. muitas vezes somos parecidos com eles. Anyway, a DNA test will prove you are the Father. Even Teste de DNA vai provar que aquele que they é are o the Pai. Father. See? If you genuinely believe that God is your Father Se realmente acreditas que Deus é o teu Pai, and you abide in Him, então tu permaneces nele. then you will begin to look like Him as well. Então tu vais começar a parecer-te igual a ele também. And you will begin to treat others the same way He has treated you. E vais começar a tratar os outros da mesma forma como ele te trata a ti. That's grace, that's mercy, that's love. Isto tem a ver com graça, misericórdia, com amor. I don't know any other way He has treated us. Eu não conheço mais nenhuma forma com a qual ele nos tenha tratado. And in fact, I'm going to tell you that He can override. De facto, eu vou-vos dizer que ele até pode sobrepor-se, Override whatever bad effect your parents had on you. sobrepor-se a qualquer efeito mau que os teus pais tenham tido sobre ti. If you allow Him to be your Father completely. Se tu deixares que ele seja realmente o teu pai de uma forma completa. I read it 3 weeks ago. Call no man on earth your father. You have one Father who is in heaven. Eu estava a ler há 3 semanas. Não chames a nenhum homem nesta terra o teu pai. Tu tens um pai que está nos céus. That's Jesus in the Gospel of Matthew speaking. É Jesus que diz isto no Evangelho de Mateus. It's not my words. Não são palavras minhas. Hallelujah. Aleluia. So if you honor your earthly parents, Então se tu honras os teus pais carnais, but you don't allow them to define you. mas tu não permites que eles te definem, If we want to call Jesus Lord, se queremos chamar a Jesus nosso Senhor, then He must become the defining factor in our lives. Ele deve ser o fator que define as nossas vidas. That's point number 5. Esse What God says about us, that is the truth about who we are. é o ponto número 5. Aquilo que Deus diz sobre nós é verdade sobre o nosso ser. Regardless of what we might have believed throughout our lives, Independentemente daquilo que possamos ter acreditado nas nossas vidas and how we've tried to define ourselves and identify ourselves, e da forma como tentamos definir-nos a nós próprios, identificar-nos a nós próprios. it's good to know these things. É bom saber estas coisas. They sound good, right? Elas soam bem, não é? But there's a question remaining. Mas há uma pergunta que permanece. How do we get there? How do we get it? Como é que chegamos lá? Como é que ficamos com isso? How does our character get molded by Him? Como é que o nosso caráter se molda por Ele? How can the blood of Jesus wash away our past completely? Como é que o sangue de Jesus pode limpar o nosso passado completamente? We can't just decide to walk in the Spirit in our strength. Não podemos simplesmente decidir andar no Espírito com a nossa força. That's the last part of this verse, if you read it in Ephesians. É a última parte deste versículo, se nós lermos em Efésios. There's another thing we have to know. Há algo mais que precisamos de saber. What is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power? Qual é a subexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós os que queremos, segundo a operação da força do seu poder? His power O seu poder toward us who believe. para connosco que acreditamos. Did you get it?
Perceberam? Who believe. Quem crer. First we have to know where we want to go. Primeiro temos que saber onde é que queremos chegar. You know, God, where God calls us, who He calls us to be. Percebermos aquilo que Deus nos chama a ser, para onde Deus nos chama. The purpose that He defines for our lives. O propósito que Ele define para as nossas vidas. But then we have to believe it. Mas depois precisamos de acreditar nele. It's not automatic. Não é automático. It's not from being saved, not from just hearing it. Não acontece simplesmente por sermos salvos ou por ouvirmos falar, But by believing it to be true. mas acreditando que isso é verdade. So saved by grace through faith. Somos salvos pela graça através da fé. So this grace, Então há esta graça, it's the power of God é o poder de Deus to save us, para nos salvar, to transform us, para nos transformar, and it only works through faith. e só funciona através da fé. It doesn't work through works, Não funciona através do nosso esforço, because mercy is just God not looking at our sins. porque a misericórdia de Deus é Ele não olhar os nossos pecados. But grace is not just God forgiving our sins, Mas a graça é não só Ele perdoar os nossos pecados, but changing us from within with His Holy Spirit. mas mudando-nos por dentro com o Seu Espírito Santo. It's what we didn't deserve, É aquilo que nós não merecíamos, and He does it for us through faith. e Ele fala por nós através da fé. So how do we put it in practice? Então, como é que nós colocamos isso em prática? Let's look at one of my favorite scriptures, that's Colossians 3. Vamos olhar a Colossenses 13, uma das minhas passagens preferidas. And let's pay attention to the language used to describe. E vamos prestar atenção à linguagem usada para descrever. To describe the way we deal with our old man. Para descrever a forma como nós lidamos com o velho homem. You know, we're going to read something that says, putting off. Nós vamos ler algo que diz despindo, You know, like laying aside. colocando de lado, It says even putting to death. até dizem algumas versões, pondo para a morte. So it doesn't sound like works. Então não soa a obras, It doesn't sound heavy. não soa algo pesado, It doesn't sound like striving in the flesh. não soa que nós estamos esforçando-nos e tentando na carne. It sounds like a decision. Soa a uma decisão. It sounds like realizing these are not even my clothes. Soa que nós simplesmente a percebermos, isto não são as minhas roupas. You know, it will talk about the created according to His image. Fala sobre nós sermos criados de acordo com a sua imagem. These clothes don't fit His image. Estas roupas não encaixam nesta imagem. They're not the body of Christ's size. Não são do tamanho do corpo de Cristo. So we're simply removing them. Então simplesmente vamos removê-las. So how do we do that without trying in our strength? That's the question. A pergunta é como nós fazemos isso sem contar com a nossa força. Without just, like trying to live better, trying to, Sem simplesmente tentarmos viver uma vida melhor, tentarmos fazer as coisas com a nossa força. If we remember the Galatians, that's what Paul wanted. If you remember the Galatians, that what we read, the verse we read, Se nos lembrarmos de Gálatas, o versículo que lemos, it says you can't finish in the flesh what is started in the spirit. diz não podemos terminar na carne aquilo que começou no Espírito. So a lot of times it's just a moment of getting alone with God. Então muitas vezes parte de nós passarmos um tempo sozinhos com Deus. And this has happened to me many times. Isto aconteceu comigo várias vezes. Things in my life or in my heart that I saw, it can't be here. Coisas que eu reparei na minha vida, no meu coração, e eu me apercebi, isto não pode estar aqui. And there's a lot more that I'm going to find out along the way. And He, like I said, if you live, when you walk with Him, He reveals, He corrects you. E certamente muitas mais coisas que eu encontrarei ao longo da minha vida. É como eu disse, se nós andarmos com Ele, Ele vai nos revelar certas coisas. Yeah, if we are aware, if we're not just living our day, sometimes
Se tivermos consciência disso, se não tivermos vivendo apenas os nossos dias sem nos focarmos nele, if we are with Him, se nós estivermos com ele, He corrects us, He nudges us. ele corrige-nos, ele dá-nos empurrão. Yeah, He's good. So it's a work of faith. Ele é bom, é trabalho da fé. And we, by faith, when we get alone, Pela fé nós... pela fé quando nós ficamos sozinhos com ele. We realize in our hearts there's a list here, but we were never created for anger. Que, por exemplo, está algo no meu coração que eu nunca fui criado para ira ou para raiva. We were never created for evil desires. Eu não fui criado para desejos malignos. Actually, the first item on the list is sexual immorality. Aliás, o primeiro item nesta lista é imoralidade sexual. Malice. Ou malícia. This part of getting along with God is great gratitude to God. Esta parte de nos ficarmos sozinhos com Deus tem a ver com gratidão a Deus. Because we can't forget that this is all through Jesus Christ. Porque nunca nos podemos esquecer que isto tudo só é possível através de Jesus Cristo. If He hadn't died on that cross, se Ele não tivesse morrido naquela cruz, there would be no blood to pay for our sins. Não haveria sangue para pagar os nossos pecados. If there wasn't, if He hadn't resurrected, se Ele não tivesse ressuscitado, there wouldn't be new life for us. His Holy Spirit living in us. Não poderia haver nova vida para nós e o Espírito Santo não poderia habitar em nós. So we thank God He has delivered us from these things. Então nós agradecemos a Deus porque Deus nos libertou destas coisas. Through the power of Christ crucified. Através do poder de Jesus Cristo crucificado. So this old man is crucified with Him. Então o nosso velho homem ficou crucificado com ele. Buried through baptism. Enterrado através do batismo. And we are living in newness of life. E agora vivemos novidade de vida. We put on the new man. Colocamos o novo homem. Which is renewed in knowledge according to the image of the one who created him. Se renova na imagem de acordo com a imagem daquele que nos criou. We're going to read it, don't worry. All in prayer. Nós vamos lê-lo como Paulo. Sim. It's all in prayer and living by faith. All in prayer and living by faith. Tudo através da oração e vivendo pela fé. He will empower us in our daily lives. Ele vai nos dar poder na nossa vida diária. To live out what we believe to be true. Para viver aquilo que nós acreditamos ser a verdade. He says, if you seek Him in the secret place, Ele diz se nós o buscarmos no lugar secreto, He will reward you openly. Ele vai nos recompensar abertamente. That's the promise He makes in Matthew 6. Essa é a promessa que Ele nos faz em Mateus 6. And if we're seeking more of Him, e se nós buscarmos mais dele, what does He reward us with? O que é que Ele nos dá de recompensa? More of Him. Mais dele mesmo. Amen? Amen. So, let's read Colossians 3. Just to finish, it's the last verse I'll read probably. Então vamos ler Colossenses 3, é provavelmente o último texto que leremos. And I'll just read it verse by verse. Eu vou ler verso a verso. And I hope it will be very clear as we read. E espero que seja muito claro enquanto o lemos. It says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Set your mind on things above, not on things on the earth. Pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também apareceremos com Ele em glória. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição descontrolada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria.
Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, in which you yourselves once walked when you lived in them. nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Mas agora despojai-vos também de toda a ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Não mentais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. And have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, de acordo com a imagem daquele que os criou. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and in all. Onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Now this is for us. E agora esta é para nós. Therefore, as the elect of God, Então, como eleitos de Deus, holy and beloved, santos e amados, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, revestidos de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tem alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim deveis fazer também. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Mas acima de todas estas coisas, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. So let's believe it's real. Então vamos crer que é real, Believe it's available. crer que está disponível Believe it's for us today. e crer que é para nós hoje. There's only one question remaining. Só há uma pergunta que permanece. Do we want it? Será que queremos isso? I'm not going to invite you to come up here or something. Eu não vou convidar-vos a vir aqui à frente ou a Because ser algo do I género, believe most of us want it. porque eu acredito que todos nós queremos isso. Yeah, but Jesus always asked people before he did something what they wanted him to do for them. Mas Cristo sempre perguntava às pessoas antes de fazer algo por eles, o que é que eles queriam que Cristo fizesse. I imagine, I'm a father now, so I imagine that God has a spoon in his hand. Eu agora, como sou um pai, eu imagino Deus com uma colher na sua mão. The food is delicious. A comida é deliciosa, It's really good for our bodies. é muito boa para o nosso corpo. He's more than willing to put it into our mouths. Ele quer realmente colocá-la na nossa boca, But I don't know if you've ever tried to feed a child who doesn't open their mouth. mas eu não sei se já tentaste alimentar uma criança que não abre a boca. We can't afford to be like the people of Israel if we read here in Psalm 81. Não podemos ser como estas pessoas que lemos em Salmos 81. He says, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Open your mouth wide and I will fill it. Abre bem a tua boca e eu a encherei. But my people would not heed my voice, and Israel would have none of me. So I gave them over to their own stubborn heart, to walk in their own counsels. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos seus desejos do seu coração e andaram nos seus próprios conselhos. So that's the last point. Então esta é a última parte. God will work in us if we sincerely want Him to. Deus vai trabalhar em nós se nós sinceramente o quisermos. So let's receive power from God Então vamos receber este poder de Deus to fulfill not only the why we're here, para que preencha não só a razão pela qual estamos aqui, but power from God to be who He calls us to be. mas o poder de Deus para sermos aquilo que Ele nos chamou para sermos. So let's stand up in prayer. Então vamos levantar-nos e orar. And if we want it, just tell Him you want it. E se tu queres isso, então simplesmente diz-lhe que queres isso. He's listening. Ele está a ouvir-te nesta hora. He's really good.
E Ele é bom. Father, we come to you Pai, nós vimos até Ti because of the blood of Jesus which allows us to come to you. por causa do sangue de Jesus que nos permite vir até Ti. We thank you that you have cleansed our consciences Te agradecemos porque limpaste a nossa consciência and we are completely free to come before the Father. e estamos completamente livres para vir diante de Ti. And through your Holy Spirit Através do Teu Espírito Santo living in us, que vive em nós, we want to ask you, queremos pedir-te, Pai, would you make us more in your likeness? faz-nos segundo a Tua imagem, Pai. Would you reveal to us in our hearts Revela nos nossos corações who we are and the purpose of our life? quem é que nós somos e o propósito da nossa vida. Holy Spirit, ask you for your supernatural grace. Espírito Santo, pedimos a Tua graça sobrenatural. We thank you, Lord, that we can, through Jesus, we can put off the old man. Te agradecemos porque através de Jesus nós podemos e temos poder para despir o velho homem. And through the power of your resurrection E através do poder da Tua ressurreição and the Spirit of God who was in Jesus and is now living in us, e através do Espírito de Deus que estava em Jesus e agora está connosco, we can put on the new man. nós podemos vestir este novo homem. Holy Spirit, I thank you. Espírito Santo, nós te agradecemos In the name of Jesus, we say we want it. e no nome de Jesus nós dizemos, nós queremos isso. We want you. Nós queremos de Ti, We want more of you. nós queremos mais de Ti. We live for you, Lord. We live for you. Thank you. Father, let your grace work in our hearts. Pai, que a Tua graça trabalhe nos nossos corações. Ao longo our day and the rest of our weeks, Lord. Toma conta dos nossos dias, do resto da nossa semana. We want to walk with you. Nós queremos andar contigo. Father, we invite you to abide in us. Convidamos-te, Pai, a permaneceres connosco. Lord, we want to abide in you. Eu sei que Tu queres permanecer em mim. Help us to walk in your Spirit. Espera-nos, ajuda-nos a querer andar no Espírito. We just commit our lives to you. Nós entregamos a Ti a nossa vida And we thank you for this moment. e nós agradecemos por este momento. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amen.